live. Eu acho que agora foi. Ô, seu Wagner, boa noite. Ô, Luiz. Boa noite. Tudo bom, Opa. Luiz? Tudo bom, Rafa? A conexão Tudo hoje está bem, meio bem. estranha aqui em São Paulo, tá oscilando um pouquinho. Vamos torcer para não Aqui dar também, problema, provavelmente alguma para coisa do poder Instagram. rolar tudo certinho. Pode ser Instagram, sistema ou a chuva. Aqui também a gente está com excedente de chuva e está complicado. Mas vai dar tudo certo. Bom, vamos bater um papo aí sobre o que vocês quiserem saber de saídas do corpo, temas espirituais, o que eu puder contribuir aí com vocês, respondendo perguntas do pessoal também. Vamos bater um papo bem legal, estou aí à disposição para vocês. Pronto. Queria começar pedindo para você se apresentar, né? Falar um pouco sobre o que seria viagem astral, saída do corpo e quem é Wagner também, né? Sobre o Wagner. Olha, eu tenho atualmente 60 anos, eu sou carioca, moro em São Paulo desde o início da década de 1990 e eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos no Rio de Janeiro. Aí naquela época não tinha muita informação sobre o tema, não tinha quase livro nenhum, e eu fui me desenvolvendo sozinho, porque eu não tinha com quem conversar. Entre os 15 e os 19 anos eu não tinha com quem conversar, e aí eu lia de tudo, né? Para poder tentar me encontrar. Eu lia espiritismo, umbanda, yoga, teosofia, ocultismo. Isso foi ótimo, porque me deu uma mente aberta para eu somar as diversas vertentes espirituais e fazer um caminho que eu chamo de universalismo, né? Espiritualismo dentro de mim. Aí, com o tempo, aos 19 anos, lá no Rio de Janeiro, eu comecei a dar palestras contando as experiências fora do corpo que eu tinha. Muitas pessoas iam nos diversos grupos onde eu falava. Eu tinha 19, hoje eu tenho 60, esses anos todos, falando sobre esse fenômeno das experiências fora do corpo. Aí, com o tempo, eu lancei diversos livros. Eu tenho atualmente 14 livros editados, sendo que 3 são específicos sobre saídas do corpo. Tem o programa Viagem Espiritual aos domingos, lá na Rádio Vibe Mundial de São Paulo, 95.7, desde 1999, 23 anos no ar, né? E aí eu sou colunista de vários sites, estou fazendo um trabalho aí, tem um canal no YouTube, atualmente está com quase 140 mil pessoas, e eu estou aí nessa lida, né, nas lides espirituais, aí falando desses temas, e com o tempo eu desenvolvi um monte de coisa, né, a parte da mediunidade também, nas sessões de desobsessão, o lado yogi também, eu fui somando, assim, tudo que eu podia. E saídas do corpo é um tema fascinante, e muitas doutrinas falam nisso. O que acontece é que, de acordo com a época e a cultura vigente, surgiram nomes diferentes e interpretações diferentes, né? Então, hoje tem muitos nomes, olha, experiência fora do corpo, projeção astral, viagem astral, desprendimento espiritual, emancipação da alma, viagem fora do corpo, voltinha no além, Luiz, voadinha no astral, Rafa. Então, são muitas abordagens em cima das saídas do corpo, e eu procuro sempre orientar as pessoas que querem estudar esse tema que estude de tudo para ter uma visão ampla e aberta, soma as melhores partes que a pessoa encontrar e faz o seu caminho, que jamais será igual o de ninguém, e mantém a mente aberta, porque são muitas abordagens diferentes, e a pessoa, por temperamento, ela pode gostar mais de uma abordagem e não de outra. Isso também é normal, mas a pessoa pode gostar de uma e não gostar de outra, e uma outra exatamente o oposto, e daí por diante. Então, se a pessoa tiver visão de conjunto, ela pode até gostar mais de uma abordagem que a outra, seguir algum caminho, mas de mente sempre aberta, porque tem muitos livros hoje sobre saídas do corpo, de muitos autores diferentes, e o ideal é sempre o conjunto. Show. Wagner, deixa eu contar um pouco como é que eu fiquei te conhecendo. Quando eu tinha na faixa ali entre 8 e 9 anos, eu tenho um irmão gêmeo e tinha facilidade de fazer desincorporação. E o senhor veio de São Paulo dar uma palestra aqui na Bahia. E nós tivemos a oportunidade de ser atendido pelo senhor e pela sua esposa. Estava em casa também, na época, na orla aqui de Salvador. Vocês estavam no hotel. Era no Hotel Vila Velha. Isso. E lá aí, no Corredor da Vitória. Isso. E foi uma experiência excelente. Para mim, com 9 anos, eu tinha a facilidade de fazer a viagem astral, né? Na época, eu conhecia até como desincorporação.
e os centros espíritas da Bahia tinham me indicado para a gente conversar com o senhor. E na época, até uma coisa interessante, eu tenho uma irmã hoje que é 10 anos mais nova, que o senhor já tinha falado da minha mãe que ela estava para vir. O senhor falou, ó, se prepara que está para vir mais uma. Então, hoje, falando com minha mãe, ela lembrou desse fato também. Foi até ele que me preparou a vinda de Jéssica, que é minha irmã. Hoje ela está aqui. Legal. Ô, Rafa, Luigi, tira esse senhor aí, tá bom? Você, a gente... tira esse senhor aí, é todo mundo igual, vamos em frente. Vamos lá, se vocês quiserem, vai pipocar muita pergunta aqui nos comentários, tá? Aí a gente já está à disposição aí, se quiserem, a gente já vai respondendo. Pronto, a gente separou algumas perguntas que o pessoal já enviou. A gente abriu uma caixinha de perguntas e o pessoal enviou já algumas. E aí a gente vai mandar algumas aos poucos aqui. Pode ler o comentário também. Ô, Rafa, o Luigi tem um bigodinho, cara, daquele dos 3 mosqueteiros, né? Aquele bigodinho francês aí, ó. Eu acho que ele é francês encarnado aí na Bahia, viu, cara? Disfarçado de baiano. Porque sabe como é que é? O cara faz besteira na Europa, aí reencarna na Bahia para fugir dos obsessores lá da Europa. Disfarçado de baiano. Importado, veio no navio importado. Tem um pezinho, vamos lá. Vamos lá. Já perguntou sobre sua primeira experiência, agora bora falar aqui um pouco sobre a técnica para viagem astral. Tem alguma técnica específica? Tem alguma técnica específica? Existem muitos exercícios que as pessoas podem fazer, mas por temperamento, uma prática que dá certo para o outro não dá para o outro por temperamento, predisposição. E antes de qualquer pessoa tentar qualquer prática, em primeiro lugar, tem que tirar o medo dela, porque o medo acelera os batimentos cardíacos por causa do disparo da adrenalina. Você imagina, ô Luiz e Rafa, uma pessoa com medo do invisível quer sair do corpo para quê? Para bater de frente com aquilo que ela tem medo. Então existe um medo ancestral, que é o medo da morte, enquanto conceito, né, final de tudo. E no imaginário popular, aqui no Ocidente, nós criamos uma imagem para representar a morte, que é uma caveira com capuz e uma foice, né? E tipo assim, lá vem a morte, ela vai te pegar como se fosse uma entidade que vai vir te degolar à meia-noite no escurinho. Então, esse é um medo ancestral, o medo da morte. Dentro do bojo desse medo está o medo do invisível, medo de seres extrafísicos, que seria chamado de pneumofobia, que é o medo de coisas aéreas e invisíveis, que popularmente é chamado de espiritofobia. Então, a pergunta, por exemplo, tem algum exercício para fazer? Sim, mas qual é a condição da pessoa? Não é só um exercício, né? Qual é a condição dela? Ela está aberta para esta possibilidade? Ou ela está cheia de trava, cheia de medo? Outra coisa, qual é o objetivo que leva alguém a querer uma saída do corpo? Tá? Algum tipo de espreitar a vida do outro, por exemplo, ou a pessoa está querendo abrir a consciência e aprender algo enquanto o corpo dorme. Então, para falar disso dessa forma em aberto, não é uma coisa interessante. Eu trabalho com isso há muitos anos, muita gente pede técnica, a maioria não está preparada para nada por causa do medo. É a mesma coisa. Por exemplo, alguém fala assim, existe algum exercício para abrir a clarividência? Existe, mas aí se pergunta para a pessoa, você tem medo do invisível? Se tem, para que abrir a clarividência? A pessoa vai pirar. E outra coisa importante, desenvolvimento paranormal não é desenvolvimento espiritual, ô Luiz e Rafa, porque nós temos um conjunto de capacidades, como a mediunidade, a clarividência, a saída do corpo, e diversas capacidades que não são boas ou ruins, são apenas capacidades. A forma como a gente lida com elas pode ser criativa ou destrutiva. Então existe o desenvolvimento parapsíquico e existe o desenvolvimento espiritual, que é o caráter da pessoa, que aí envolve evolução, consciência, lucidez, discernimento, sentimento alto. Então, desenvolvimento parapsíquico não é desenvolvimento espiritual, porque nós encontramos médiuns, canalhas, clarividente, pilantra, ou seja, ele tem uma capacidade aberta, mas não tem caráter para lidar com ela, para fazer algo evolutivo. Então, muita gente entra no estudo da saída do corpo só como uma capacidade parapsíquica, mas a pessoa às vezes não quer desenvolver o lado consciencial. E isso é um perigo, porque a pessoa sem a consciência daquilo, sem o caráter, ela desperta uma capacidade
ela pode se enroscar toda. Então, o ideal é a gente trabalhar capacidades objetivando o despertar da consciência, senão para que despertar essas capacidades? E aí é que está. Muita gente entra nesses estudos e não está querendo nada com nada, ela quer desenvolver um poder paranormal, que é o poder do ego dela sobre algo. Né? Ela não quer despertar a consciência. Então, você tem, por exemplo, a pessoa que quer sair do corpo para espreitar a vida do parceiro e ver se não tem amante, por exemplo. Tem a pessoa que quer sair do corpo, por exemplo, ela perdeu um ente querido, e aí ela vai atrás desse tipo de tema, porque ela ouviu falar que na saída do corpo ela poderia encontrar com a pessoa que desencarnou. Isto é possível, mas tem um detalhe. Qual é o motivo que leva ela a tentar um contato? A perda dela ou desenvolvimento da consciência? Então, sempre aconselho quem perdeu alguém e está estudando saída do corpo. Uma das possibilidades é encontrar alguém que partiu, mas é uma pequena possibilidade no meio de um universo de outras possibilidades, como coisas do despertar da consciência. Então, eu aconselho assim, se você busca um contato com alguém que partiu, é uma coisa pequena dentro da tua necessidade. Agora, se você busca algo grande nisso, que é a evolução, dentro do grande está o pequeno, a possibilidade do contato. Então, o que eu aconselho para alguém que quer um contato? Esquece o contato e preste atenção na evolução, porque dentro da evolução vai haver o contato. Mas as pessoas não querem isso. Elas querem um fenômeno, eu quero encontrar, eu quero fazer isso. Por isso que eu tenho muito cuidado, em aberto, de passar exercício. Eu passo um monte lá no meu canal de vez em quando, pessoalmente, num curso, é assim, mas aqui, num bate-papo rápido, a gente perde um tempão tentando ensinar algo, sendo que a maioria nem vai conseguir. Então é melhor a gente trabalhar conceitualmente em cima do tema. Primeiro. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa. Ela pergunta se tem algum mantra para induzir. Eu tenho visto muito no YouTube frequências, né? A utilização de frequências. No caso, para abrir o terceiro olho, seria 800 e alguma coisa. Não sei se você já ouviu falar e se isso ajudaria. Sim, mas, por exemplo, essas frequências não tem nada a ver com mantra, tá? São duas coisas diferentes, tá? Eu vou pegar pelas frequências. Tem essas frequências bineurais que o pessoal criou pelo seguinte: determinados sons podem induzir estados alterados de consciência porque eles induzem alteração no padrão de ondas cerebrais. Já está comprovado há muito tempo pela medicina. Então, muitas pessoas tentaram desenvolver um tipo de som que favorecesse a baixa das ondas cerebrais para que a pessoa alcance um estado alternativo ou um estado alterado de consciência. Eu pesquisei isso também. Na maioria dos sons não funciona, pelo contrário, acaba irritando a pessoa. Pode observar. Ainda é melhor uma pessoa escutar música ou escutar o canto de pássaros ou o canto de baleia, que induz um estado alterado natural, não artificial. Agora, é possível que no meio de um monte de sons que o pessoal pesquisa, pode ser que um som dê certo para um, mas não vai dar certo para 1000. Agora, te garanto que o canto de pássaros ou o som de baleia dá certo para a maioria e não só para um. Então, esses sons bineurais, eles podem até funcionar, mas eles são chatos e irritantes. Ainda é melhor escutar uma música instrumental que tem a parte humana nela, de composição, e que pode alcançar outros níveis de relaxamento. E mantra é uma palavra que vem do sânscrito, é a junção de duas palavras, manas, que é a mente, e tra, que é controle ou liberação. Então, quando você fala mantra, controle ou liberação da mente, mediante a concentração numa dada palavra. Então, por exemplo, se você pegar o nome de uma divindade para uma pessoa que cultua aquela divindade, o nome daquela divindade é sagrado para ela. Então, quando ela repete o nome, é como se ela entrasse na vibração do que este ser representa para ela. Então, o nome de uma divindade pode ser um mantra. Então, na Índia surgiram mantras relativos às divindades de lá. Tanto que a palavra mantra vem do sânscrito. Todo mundo usa, mas a origem dela é a velha Índia. Então, por exemplo, o Deus Shiva. Aí você fala Om Namah Shivaya. Quer dizer, o Namah reverência ao nome supremo, Shivaya. Você pega, por exemplo, Vishnu, o bija mantra dele é Hari. Então, Krishna e Rama são associados a Vishnu. Como Vishnu é Hari, você canta Hare Rama, Hare Krishna. Então, mantras são palavras que evocam determinadas vibrações. Os mantras têm dois tipos, verbalizados ou mentalizados. O Luiz, Rafa, algo antes de ser palavra é pensamento, que se torna palavra quando desce
para as cordas vocais e vibra o som pelo ar. Então você tem um mantra que você pode falar, mas tem um mantra que você faz dentro dos chakras, mentalmente, sem mexer a boca. Porque o pessoal traduz mantra como palavra de poder, mas palavra antes de palavra é pensamento, e pensamento nasce na mente. Por isso a primeira palavra de mantra é man, a mente. Então nasce na mente e desce para a boca. Mas pode ser trabalhado em silêncio dentro dos chakras. Senão mudo não poderia fazer mantra, e espírito desencarnado não tem cordas vocais, pode fazer mantra com pensamento. Então tem um mantra verbalizado e um mantra mentalizado. Então existem mantras que a pessoa pode fazer para induzir estados alterados de consciência. E alguns mantras foram surgindo em diversas tradições que supostamente ajudariam nas saídas do corpo. Tem um muito famoso que a gnose usa, que é o faraó, né? Uma palavra que vem do ocultismo antigo. Tem os mantras em sânscrito, tem um que se chama Keshara, que é uma metáfora da cabeleira do Shiva, e a cabeleira do Shiva é o universo. Então se diz que a cabeleira de estrelas, por onde a pessoa voa fora do corpo, pelo campo de estrelas, que é a cabeleira de Shiva, você fala Keshara, né? Então existem mantras também para tudo isso, mas para a gente falar de mantras, ô Rafa, Luiz, tem que ser um programa inteiro, porque esse é um tema muito vasto. Pronto. Muita pergunta aqui, gente. Eu estou tentando acompanhar, mas não estou conseguindo. Uma pergunta é se teria, durante a viagem astral, algum perigo. Não, isso é mito antigo. Eu recentemente fiz um programa na Rádio Vibe Mundial sobre isso, os mitos. Se falava que uma entidade poderia entrar no corpo quando a pessoa estivesse fora do corpo e a pessoa não voltaria. Se falava também que uma entidade poderia partir a conexão espiritual e a pessoa não voltar mais. Tudo isso é mito, porque nós temos hoje muitos livros sobre o tema. Rafa, Luiz, se saída do corpo fosse perigosa, não existiria literatura de saída do corpo, porque as pessoas teriam morrido e não teriam voltado para escrever nada, né? Quer dizer, tem muito mito em cima. A primeira obra específica de saída do corpo foi publicada em 1908 na Inglaterra, chama Beginning of the Ship. E a partir dali, vários outros autores começaram a escrever, porque naquela época, no imaginário popular, quando alguém imaginava uma saída do corpo, imaginava um cara que morasse lá no Himalaia ou na pirâmide do Egito. Ninguém imaginava que era uma capacidade natural. A mesma coisa a mediunidade antes do século XIX. Se achava que era uma coisa só de iniciados. E, na verdade, quando alguém publica um livro e fala, eu não sou iniciado, não sou médium, moro na cidade, outros que também moram ali falam, mas eu também já tive isso. E aí começa toda uma literatura desse tema, que até o século XIX não tinha muita coisa. O que tinha era um capítulo no Livro dos Espíritos, sobre emancipação da alma, um capítulo num livro de ocultismo, um capítulo no livro de teosofia, não tinha nada específico. Até 1908, quando começa a sair livros de autores especificamente sobre saídas do corpo, e aí começa a desmistificar, porque até aquela ocasião se falava de supostos perigos. Quando começa a aparecer vários autores contando, se via que a experiência era mais normal do que se imaginava e que, na verdade, existia muito mito em cima. Ah, legal. Entendi. Eu vi uma pergunta aqui sobre paralisia do sono e eu queria entrar nesse assunto, porque foi assim que eu acabei conhecendo a viagem astral, a saída do corpo e tudo mais. Porque eu, mais ou menos com uns 15, 16, 17, por aí, eu comecei a ter, toda vez que eu dormia, durante um mês, eu tive paralisia do sono. E eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Toda vez eu dormia e tinha paralisia. Eu acho que quem me ajudou foi Rafael, até na época, que eu cheguei a conversar com ele sobre isso. E aí ele falou que se eu relaxasse, ou se era para eu rezar, relaxar, fazer alguma coisa, para conseguir sair do corpo. Aí, ou tentar acordar. Focar em alguma parte do corpo e tentar mexer para acordar. Aí, um certo dia, bora tentar alguma coisa, porque se eu dormia de tarde, eu tinha paralisia do sono. Se eu dormia de manhã, eu tinha paralisia do sono. Se eu dormia de noite, eu tinha paralisia do sono. E eu, desesperado já, não sabia o que fazer. Bora tentar. Aí eu relaxei, consegui sair do corpo, vi que o quarto estava muito diferente, não tava a mesma coisa. E eu olhei meu corpo, caí de vez no corpo, me joguei no corpo para tomar aquele baque, né? Aí eu queria falar com vocês sobre isso, sobre a paralisia do sono. Que provavelmente
Vamos lá. A paralisia do sono é um nome que a medicina dá para uma condição que a pessoa desperta no meio do sono, ou mesmo no início do sono, não consegue se mexer. Ela tenta abrir os olhos, não consegue, tenta chamar alguém, não sai som nenhum, e ela está totalmente paralisada. Por que ocorre isso, Luiz? Durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório está relaxado. E o padrão de ondas cerebrais também está relaxado. Então a condição é outra. Você desperta antes que o corpo esteja ativo para se mexer. Você dá o comando mental de mexer e não responde, porque você está num estado alterado de consciência. Aí você se apavora, porque é uma situação inusitada, estranha, e quando a gente se apavora, as glândulas suprarrenais em cima dos rins dão uma descarga de adrenalina no sangue, que quando a pessoa está com medo, é autodefesa. E a adrenalina disparada acelera o batimento. Então você estava paralisado e de repente, o metabolismo faz isso. Aí você abre os olhos assim, o coração numa taquicardia, porque você não sabe o que estava acontecendo. Eu tinha muito paralisia do sono quando eu tinha 15 anos. Eu levei 1 ano, Luiz, para descobrir o que acontecia. Quando eu li um livro chamado Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento, Silvan Muldon, Hilliard Carrington, e ali o autor também narrava a sensação de paralisia, né? E que se a pessoa ficasse tranquila, ela poderia ter uma soltura. Eu já estava tendo essa soltura, parecia às vezes, eu estava paralisado, parecia que a minha aura, que eu não sabia o que era, né, o campo energético, dilatava, parecia que eu estava deitado num colchão de ar paralisado e tendendo a flutuar por cima. Quando eu li o livro Projeção do Corpo Astral, naquela época, 1978, eu falei, esse cara tem a mesma coisa que eu tenho, não estou louco. E ali ele dizia para ficar calmo, porque quando ele acordava paralisado, ele flutuava. Eu comecei a fazer isso que você fez, Luiz, não tentar me mexer, e simplesmente comecei a ter saídas do corpo através da paralisia. Lá no livro, o cara chamava a paralisia de catalepsia astral. Naquela época não havia a expressão paralisia do sono, que a medicina atual usa. Posteriormente, outros autores passaram a chamar de catalepsia projetiva, que é esta condição da pessoa não conseguir se mexer. A medicina explica que é uma disfunção, né, do cérebro durante o sono, até aí está certo. O que eu estou querendo dizer é que a partir dessa paralisia você pode ter uma saída. Se você não tentar se mexer, ficar tranquilo, a aura dilata e você vai se ver flutuando sobre o corpo. Quem já teve essa paralisia e está assistindo a gente aqui, pode fazer um test drive, Luiz, porque vai acontecer de novo em algum momento. A pessoa simplesmente não tenta se mexer, relaxa, não mexe, se entrega para a paralisia, perde o medo. Ela vai ter uma experiência fora do corpo, ela não vai poder provar para um terceiro, mas ela vai provar para ela própria e vai caminhar o resto da vida, sem dúvida nenhuma, sobre isso. O mundo inteiro vai duvidar, mas ela sabe. Isso não é crença, não é ficção. Quem já passou por isso sabe exatamente o que nós estamos falando aqui. Essas indicações que eu passei para o Luiz na época foi eu ia falar o senhor, foi você que me passou, né, quando eu comecei as questões de viagem astral. Eu não tinha paralisia do sono, não. Na verdade, eu e meu irmão, a gente só deitava e saía na época, e perdi a capacidade, né, principalmente na adolescência, por não fazer a utilização correta, né? Eu não sei se nossos guias ou mentores influenciam, né? Você não vai fazer mais isso, não está fazendo como deve fazer, tira isso. Né? Eu me senti mais... Às vezes, um jovem pode estar com uma soltura energética muito grande, tá? Escorrega fácil para fora, sente coisas. Mas se a pessoa é muito jovem, isso pode atrapalhar o amadurecimento dela da vida cotidiana, porque ela começa a misturar sensações psíquicas com sensações normais. Então, o que os mentores podem fazer, caso eles tenham acesso à pessoa com sensibilidade? Eles diminuem um pouco a sensibilidade para mantê-la mais no aqui e agora, para ela não escorregar, até ela ter a maturidade mais à frente para poder equilibrar esse potencial. E, Luiz, a paralisia, na hora que ela ocorre, muita gente tem medo. E o pior, o medo cria ficção de que tem entidades prendendo ela, ou o diabo, nada disso. Outra coisa, a pessoa fica em pânico, não consegue respirar direito, isso se chama medo. Não tem a ver com a paralisia, é a mente dela não sabendo lidar com a sensação. Eu tenho essas paralisias desde os 15 e eu tenho 60. Eu continuo tendo paralisia. E eu simplesmente saio do corpo através delas. Perca o medo. Agora, não adianta a gente estar falando isso aqui
e a pessoa esperar acontecer e o medo arrebatá-la de novo. O que a pessoa deve fazer? Estuda o tema. Leia sobre isso para ela poder ficar tranquila. E a paralisia do sono tem muito mito. Tem gente que fala que o diabo está te agarrando porque você não rezou, ou foi o obsessor de outra vida que te pegou. Tem um monte de coisa que as pessoas... A mente da pessoa pode criar no imaginário uma suposta entidade prendendo ela, quando aquilo era natural. Então, o livro que eu aconselho para as pessoas lerem, para quem tem paralisia do sono, se chama Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento, Hilliard Carrington e Silva Muldon. E o meu próprio livro, O Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência. Tem muita coisa sobre isso lá. E lá no meu canal, no YouTube, tem um monte de programas sobre isso. Então, o pessoal perguntou também quando inicia o curso de projeção astral. Olha, a gente está com o curso parado por causa da pandemia. Já tem 2 anos, né? Porque não podia ter reuniões presenciais. Então, agora que está podendo ficar sem máscara, está podendo juntar, eu acabei de fazer um curso de chakras com uma turma que já estava marcada desde antes da pandemia. Vou fazer um outro agora em abril, também já está praticamente cheio. E provavelmente no meio de junho vai ter um de experiências fora do corpo inicial. Agora, é um tema bem complexo, é um estudo profundo, não é aquela coisa de fazer um curso aqui, vou fazer um curso, estou capacitado, não é isso não. Um curso abre a mente da pessoa para ela entender o mecanismo daquilo e ela desenvolver ao longo da vida dela. Não é uma coisinha tipo, vou fazer um curso aqui e vou sair ali. Não. Ela vai compreender como é que essas coisas ocorrem, as diversas possibilidades que ocorrem e ver como é que ela se acha dentro desse tema. Tem gente que se apaixona por esse tema. Tem gente que vai estudar esse tema e não é a praia dela. Ela vai falar, não, isso aí não é para mim. E daí por diante. Então, por isso que a pessoa tem que estudar para saber em que ela está entrando. E hoje tem muita literatura sobre o tema para as pessoas se esclarecerem. Vamos fazer um trabalho, um curso preparatório de verdade, né? Não é esses que o pessoal tem feito aí, que você faz, sai mestre sem nem saber o que é que está fazendo. Eu tenho uma pergunta aqui, não sei se o senhor diferencia, né? Sobre a expansão da consciência e a viagem astral. É diferente. É totalmente diferente. A saída do corpo, a pessoa se vê espacialmente fora do corpo e o corpo está deitado vazio dela. Expansão da consciência é um outro tema. Normalmente, na antiguidade, esse tipo de experiência era chamado Samadhi, que era o 8º passo do yoga, propalado pelo sábio Patanjali nos aforismos do yoga, nos Yoga Sutras. O 8º passo era o Samadhi. Já aqui no Ocidente, o ocultismo chamava de estado de consciência cósmica e a teosofia chamou de expansão da consciência. Já o William James, que era um grande pesquisador do século XIX nos Estados Unidos, falava assim, um estado oceânico do ser. Rafa, eu aqui me sinto uma gotinha. Quando eu expando a consciência, eu descubro que eu sou oceano. Então, uma condição na meditação em que a mente dilata e parece que ela entrou no universo, e o universo nela, mas não houve deslocamento, nem para fora, nem para dentro. É uma condição que o corpo mental expande e a pessoa se sente una com o universo. Não é necessário uma saída do corpo, embora possa ser paralela e ocorrer também fora do corpo. Mas a saída do corpo é diferente da expansão da consciência. Pronto. Entendi. Mais uma pergunta aqui dos seguidores. Sair do corpo e vir um obsessor. O que devo fazer? Projetar luz. A mesma coisa que você faria numa reunião, Luiz. Tem uma entidade obsessora, está ali na área. O que você faz? Estende a mão e projeta uma luz, um sentimento legal, objetivando que essa entidade passe para a luz, para o outro plano, e vá ser feliz em outro lugar. A mesma coisa. Veja, você pode sair aí na rua, você e o Rafa, e encontrar uma pessoa mal intencionada na rua. Você não vai deixar de sair na rua por causa disso. Você vai tomar o cuidado. Extrafisicamente, num planeta como esse, onde tem guerra, miséria, violência, eventualmente a pessoa pode ver alguma entidade dessas zanzando no astral, aqui no duplo da Terra. Isto não tem nada a ver com ela, isso é do planeta. Assim como ela pode sair na rua e encontrar alguém que não está legal. Então a defesa é estender as mãos extrafísicas e aplicar energia da forma que a pessoa quiser ou pulsar a luz pelos chakras. Agora, nunca enfrente uma entidade obsessora com pensamento de guerra contra ela, tipo assim, eu vou mandar ele para os quintos do umbral, eu vou queimar ele com energia, nada disso.
porque aí a pessoa cai no clima da entidade, que é belicosa, e ela vai perder energia. Então, diante de qualquer coisa negativa, ergue o pensamento e emana uma luz, mas não para degladiar, sim para que o ser seja arrebatado para um lugar melhor e nós também possamos crescer através dessa luz que a gente projeta. Sim. Eu vejo que esse é um dos principais medos das pessoas em relação a isso, a sair do corpo, é encontrar algum obsessor, né? E as pessoas, muitas vezes, o que ela está vendo ali, se ela encontra um obsessor em casa, no dia a dia, provavelmente ele também está lá. Ela só não está vendo. Exato. Luiz, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o Rafa passou um dia terrível. E o Rafa, aquele dia, xingou todo mundo, está pensando muita coisa ruim. O Rafa está terrível aquele dia. Um espírito obsessor encosta na aura dele, porque semelhante atrai semelhante, né? Aquela entidade está negativa, o Rafa está negativo. A entidade acopla energeticamente, invisivelmente, na aura do Luiz, por um processo de assimilação simpática psíquica. Luiz vai para casa, a entidade vai junto. Mais tarde, quando o Rafa dormir, e ele sair do corpo, o Luiz, quem que ele vai ver? A entidade que já estava colada o dia inteiro. Só que durante o dia ele não viu a entidade. Só viu na hora que ele saiu. Aí ele comete um erro, ele acha que a entidade chegou porque ele saiu. Não, ela já estava junto. A saída só mostrou o que estava. Então isso gerou um mito, como as pessoas só viam durante a saída do corpo, de que sair do corpo atrairia o obsessor. Não. O que atrai o obsessor é o que você pensa, o que você sente e faz na vigília. A saída só mostra a consequência. Então, ao encontrar algo estranho, irradia uma luz e positividade para quebrar o elo, quebrar qualquer contato. Mas não é a saída do corpo que faz uma entidade vir. A maioria dos espíritos, Rafa, gruda durante o dia, atraído pela atitude no cotidiano da pessoa. Na hora que ela sai do corpo, mais tarde ela vai ver a consequência do que rolou durante o dia. A pessoa quer se livrar do obsessor, mas não procura ver o que está atraindo ele, no caso. Exatamente, Luiz. É assim, se você tem uma ferida aberta e tem um monte de moscas esvoaçando por perto, se você tirar as moscas e não fechar a ferida, vem outras moscas, né? O que você precisa fazer? Tirar as moscas e fechar a ferida, para não vir outras moscas. As pessoas querem tirar espíritos obsessores de perto dela, mas não querem fechar a ferida, que é o que atraiu. Que ferida é essa? Ódio, emoções descontroladas, pensamento negativo e um monte de tranqueira, Luigi, Rafa, que todos nós temos, todo ser humano tem. E nós estamos estudando a parte espiritual para tentar melhorar isso. Mas não adianta nada, tira uma entidade e vem outra se a pessoa não tiver um potencial de transformação grande e mudar as coisas dentro dela. Quer fazer uma pergunta? Eu estou tentando acompanhar do pessoal aqui, gente. Tem muita pergunta, mas tem perguntas um pouco fora do tema, tipo se é possível prever acontecimentos. Aí eu estou tentando focar no tema. O prever acontecimentos chama-se pré-cognição na parapsicologia. É um fenômeno pré-cognitivo que as pessoas chamam popularmente de premonição. Mas não é necessário uma saída do corpo. Muita gente tem flashes do futuro durante a meditação ou um estado alterado. Mas também pode rolar na saída do corpo. Mas não é comum, Rafa. A tendência é a pessoa estar dentro do aqui e agora dela. Eventualmente pode acontecer da pessoa captar um flash de algo que não aconteceu e que amanhã possa acontecer. Mas tem um detalhe. Tudo o que virá à frente é relativo, porque depende do que acontece hoje. Então, nós hoje estamos fazendo o nosso futuro. Então, de repente, você vê algo que possivelmente poderia acontecer e você encaixa alguma coisa, muda e aquilo não acontece. Então, o futuro não está escrito. Ele depende do presente. Causa gera efeito. E outra, para que alguém quer ver o futuro? O ideal é prestar atenção no dia de hoje, que é o aqui e agora, que ela tem na frente dela. A NASA queria desenvolver uma máquina do tempo para viajar para o passado e futuro, Rafa. Nós já temos essa máquina, que é a mente. A gente viaja para trás quando está preso numa culpa e viaja para frente quando está ansioso com algo de amanhã. Raramente as pessoas estão no aqui e agora. O lance é o aqui e agora, o dia de hoje, que é o que existe na nossa frente. Fantástico. Wagner, é possível sair do corpo e não ver seu corpo? Sim, é mais comum do que se pensa. É possível acontecer o seguinte, Luiz. A pessoa deita e apaga. Durante o sono, o corpo espiritual, também chamado perispírito, corpo astral, psicossoma, corpo de luz, se desprende com ela inconsciente, ou seja, ela não viu a saída.
quando ela desperta, ela já está longe sem ter visto a saída. Ela não vai ver o corpo, porque ela já acordou no meio da saída. Ou seja, houve uma saída do corpo inconsciente e no meio ela se tornou consciente. Então a pessoa não vai ver o corpo. Para ver o corpo, Luiz, a pessoa teria que estar próxima, dentro do campo energético, né? Dentro do quarto, para poder observar o corpo. Se ela já está longe, ela não vai. E outra, para que a pessoa quer observar o corpo, Luiz? Eu questiono isso. Você já está acostumado com o corpo o tempo inteiro. Presta atenção no extrafísico. O corpo a gente já conhece, mas é uma coisa de condicionamento. Na verdade, a saída do corpo é se livrar da ideia do corpo. A pessoa, quando deitar, ela não pode deitar, Rafa, como um corpo de carne. Ela tem que deitar como uma consciência espiritual que está anexada num corpo para uma experiência aqui na Terra. Mas ela tem que deitar pensando, eu sou uma centelha vital do todo e durante o sono eu posso me desprender do corpo, voltar à pátria original da onde eu vim, visitar meus queridos lá e depois retornar para cá. Eu sou uma consciência, eu não sou só um corpo. Mas a pessoa deita com a ideia de querer ver o corpo, ela reforça que é o corpo, isso trava a projeção. Até sobre a questão aqui, voltar um pouco sobre o prever acontecimentos. Só para linkar, que minha mãe me fez uma observação, que na época que que você falou para ela que ela ia ter minha irmã, ela não podia ter filho. Então, eu lembro do caso. Que é o seguinte, Rafa, às vezes, na aura da mulher, já está meio que preparado, o campo energético dela já está mais solto, e você sente que tem alguém invisível na área, pairando, só esperando uma possibilidade. E houve casos de mulheres que não podiam ter filho e tiveram. Houve até casos de homens que fizeram vasectomia e falhou, eles tiveram um filho sem esperar. Então eu me lembro do caso da sua mãe, foi no Hotel Vila Velha, lá no Corredor da Vitória, em Salvador, e a gente sente que tem alguém pairando do lado e a aura da mulher está com todo o jeito de que alguém vai descer por ali. Isso não é uma previsão, isso é uma constatação da sensibilidade do campo energético dela. É a leitura energética, né? Isso. Do campo. Vamos para outra pergunta aqui. Saí do corpo e vi um espírito. Como saber se posso confiar nele? Pela energia. Como é que você sabe se você pode confiar em alguém? Não, Luiz. Veja, pelo brilho do olhar, a energia que você sente, o caráter da pessoa. Só que você está batendo de frente com uma entidade que você não sabe quem é. Um ser espiritual pode plasmar, Rafa, a aparência de qualquer coisa para enganar, mas ele não tem como mudar o padrão da energia, Luiz, que reflete a intenção. Uma entidade negativa pode parecer um príncipe ou uma princesa, mas você não sente bem perto dela. Tem alguma coisa pegando, você sabe, por intuição, a energia dela não bate. E, em contrapartida, um espírito benfeitor, amparador, mentor, pode tomar a forma de um mendigo para te testar. E aí você chegar perto e sentir uma energia maravilhosa. Então, o lance sente a energia da entidade, tá? Observa o que ela passa e pelo filtro disso a pessoa sabe exatamente quem é quem. Não tem como um ser trevoso mudar o padrão de energia, porque se a intenção dele é ruim, a energia vai ser ruim também. O pessoal perguntando aqui se tem perigo do cordão prata cortar. Porque não é uma corda, aí que tá. O nome cordão de prata é um simbolismo, é um feixe de energia que interliga o corpo sutil ao corpo humano e que só se rompe na hora da morte pela questão da morte física. O nome cordão de prata, ele vem da Bíblia, do Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia, que se supõe fosse o sábio Salomão, sob pseudônimo, diz o seguinte, que na hora da morte rompe-se o cordão de prata, o espírito sobe ao céu e o corpo desce à terra, significando que havia um elo que teria se rompido. Então ele chama esse elo de cordão de prata. Quando ele fala cordão de prata, algo que ligava duas partes, o espírito ao corpo. E quando ele fala prata, Rafa, é porque esse filamento energético é brilhante, é energético. Ele lembrou do brilho da prata. Então quando ele falou cordão de prata, era uma metáfora, né? Séculos depois, os ocultistas, em homenagem ao pregador, chamaram o elo energético de cordão de prata. E o nome acabou pegando na maioria da literatura sobre o tema. A pessoa que não estudou o assunto, quando escuta falar cordão, ela fala, mas se alguém partir? Mas isso não é um cordão, nunca foi. E não é de metal, de prata. É um feixe de energia que interliga a parte sutil à parte carnal, que só se rompe na hora da morte. Ou seja, não é a saída do corpo que faz romper o cordão,
É a morte que vai fazer romper o cordão e liberar o espírito. E isso tem a ver com as coisas do mundo físico. Uma outra pergunta aqui do Guilherme. Se existem falanges que ajudam nesse desenvolvimento? Falanges Sim, espirituais. Cada tradição chama por um nome diferente, né, Rafa? Mentores, amparadores, benfeitores, guias. Cada área, guardiões espirituais, auxiliares invisíveis. Existem seres extrafísicos bondosos que podem auxiliar neste desenvolvimento. A questão é, Rafa, qual é a conexão que a pessoa tem com esses seres? Tipo, vai fazer uma prece e achar que os caras vêm só por prece? Não, eles vêm por sintonia. O que a pessoa está buscando? Então, por exemplo, você começa a estudar a saída do corpo, Rafa, e tira um ano para aprofundar esse tema. Como suas formas mentais vão estar relativas a esse tema, esses grupos espirituais vão te perceber estudando esse tema. E aí a tua sintonia vai casar com a deles. E aí eles podem te ajudar. Não é aquela questão de ficar pedindo ao plano espiritual para te ajudar e você não fazer nada. Simplesmente o que você estiver buscando, você vai ter a contraparte extrafísica te orientando. Se você estiver buscando uma coisa de ruindade ou de maldade, vai ter espírito desencarnado pesado te ajudando no mal. E isso é fato, não é doutrina, isso é fato. E a mesma coisa quando você quer fazer algo criativo. Existem grupos de mentores que se especializaram em soltar o corpo astral dos encarnados em saídas do corpo. Mas na maioria das vezes para assistência espiritual, para ajudar terceiros e não para atender o ego da pessoa que quer sair do corpo. Então, você está experimentando saídas do corpo, Luiz, por um ano. Você não está vendo nada. Você começa a frequentar um lugar espiritual, seja lá onde for. Naquele lugar tem uma atmosfera espiritual e os mentores que superintendem aquele trabalho. O que vai acontecer, Luiz? Como você começou a frequentar o lugar, eles vão mapear a sua assinatura energética, durante o sono eles vão aparecer para você, porque já te conhece o lugar. Antes você tinha carreira solo, agora é carreira com banda, porque tem os mentores do lugar que você está indo. Eles vão incidir sobre suas experiências e eles vão começar a tentar te ajudar nessa saída. É nesse sentido, Rafa, que se fala que tem falanges de seres espirituais positivos que ajudam na saída de médiuns, curadores e pessoas que estão envolvidas em trabalhos e práticas espirituais. Entendi. Teve uma pessoa aqui que falou que ela faz o trabalho no mundo espiritual, porém que ela não percebe que está no mundo espiritual só depois que volta no corpo. Ela pediu para responder a pergunta, mas não vi a pergunta dela. Mas tem outra aqui falando sobre por que somos levados a hospitais. Não sei todos que desincorporam são levados. Acabei de responder, né? Falanges extrafísicas que operam com assistência espiritual. É o seguinte, Rafa, deixa eu dar um exemplo. Seres espirituais avançados têm um corpo espiritual muito sutil. Então, quando eles descem aqui para o duplo do nosso plano, num hospital, a energia deles atravessa os pacientes que estão com o corpo físico. Vai lá um deles, puxa você para fora do corpo, Rafa, e você está conectado ao corpo pelo cordão de prata, a tua energia também é daqui. Então, eles usam a tua energia para chegar no doente, porque é mais compatível a nível de densidade. Por isso que algumas pessoas, durante o sono, são levadas em hospitais para poder aplicar passes e energia nas pessoas. Elas são usadas como intermediários pelos mentores. Eles têm uma energia muito fina, a pessoa está fora do corpo, ela é mais próxima no plano físico daquele doente, então ela é usada no meio para poder passar energia. Por isso, tem muita gente que acorda em hospitais para poder aplicar energia em pessoas doentes, com os mentores invisivelmente por detrás dela, passando energia através dela junto. Essa pessoa precisaria ter especificamente mediunidade de cura? Não, não, porque a saída do corpo não é mediúnica, Rafa, ela é anímica. Havia esse mito de que ela era mediúnica. Veja, a morte é uma saída do corpo, Rafa, e ela é anímica. A morte não é mediunidade, ela é a última saída. Porque se saída do corpo fosse mediunidade, a morte seria uma mediunidade. Não, a saída do corpo é intrínseca ao fato de você estar dentro. Animal também tem saídas do corpo, são anímicas. Agora, no caso de um médium que esteja trabalhando a mediunidade e estudando, o campo energético dele é mais solto e ele pode interagir melhor. Por quê? Ele já interage com os mentores na vigília. Vai ficar mais fácil interagir fora do corpo. Mas não é que ele vai ter maior facilidade, ele vai ter maior propensão, porque ele já está mexendo com isso na vigília. Não é necessário ser médium para sair do corpo, isso é mito. Agora, a mediunidade pode favorecer o contato com os mentores que já existe, e eles incidirão mais fácil em cima dela. A mesma coisa com o iniciado de uma tradição hermética,
que esteja desenvolvendo chakras, por exemplo, a aura, que também não é mediunidade, é anime, também pode ter isso. O ideal sempre é o conjunto anímico-mediúnico, ou seja, nós temos um grupo de potenciais. O equilíbrio disso no meio é o que vale a pena. Entendi. E, Wagner, hoje, quando você sai do corpo, qual trabalho você está mais voltado a estar fazendo diariamente? Eu não tenho vontade própria há muito tempo, Luiz, por causa do grupo de mentores que trabalha comigo. Eu sou levado para dar passe em tanta gente que desencarna e fica presa por aqui. Imagina agora, em época de guerra e pandemia, a quantidade de passes que eu faço fora do corpo para ajudar. Eu não tenho aquela coisa, eu queria ir no plano mental, me levem. Aí os caras me levam aqui onde morreu alguém assassinado para dar um passe, alguém doente. E isso aí é a minha vida toda, cara. Assistência espiritual. Em troca dessa assistência, os mentores me ensinaram um monte de coisa que eu não encontro na literatura do tema cá embaixo, o que me permite um conhecimento mais abrangente em cima disso, porque muitas coisas eu aprendi fora do corpo, na própria projeção. E aí eu procurava ler aqui embaixo para entender o que os outros estavam falando também e tirar paralelos. Mas o que eu sei de projeção astral é na saída, é prática, de tantos anos em cima disso. E tem muita gente, Rafael, eu queria ir para Andrômeda, eu queria ir para as Pleiades, eu acordo aqui em Diadema, Baixada Fluminense, África, porra, Ucrânia para dar passe, né? E eu trabalho com isso há anos, e alguém que não faz nada quer ir lá para Andrômeda. Então, tudo isso é possível, mas observa bem o quadro pessoal de cada um. Se você pegar um curador, um médium, ele vai ser curador fora do corpo, porque ele já faz isso com amor. Se você pegar alguém que só quer pesquisar, ele vai sair do corpo só para pesquisar. A pessoa será lá fora o que ela já é aqui dentro. Aqui dentro. Entendi. Tem essa pergunta, como utilizar a viagem astral para o bem? Eu acho que já acabei de falar. Essa questão mesmo que a gente fez. Isso aqui da ciência versus viagem astral, ou religião e viagem astral, é que algumas pessoas, como quando você falou, atrapalham a viagem astral com religião, né, com religiosidade, e na verdade, como você falou, faz parte do animismo, não está ligado a uma religião específica? Não está ligado a saída do corpo, Rafa, não está ligado a nenhuma religião. Como é que você pode comprovar isso? São milhares de livros sobre o tema de gente de tudo quanto é área diferente. Então você vai encontrar autores que são cristãos, autores que são espíritas, outros que são ocultistas, outros que não são nada. E a literatura de saída do corpo ela é vasta. Então não adianta um autor querer prender isso dentro de uma área, porque tem outro autor em outra área falando a mesma coisa por outra área. O que tem é gente fanática que quer prender a saída do corpo só dentro da abordagem religiosa dela. Tipo, sabe aquela coisa, só Jesus salva? Né? Alguém poderia falar, não, o Krishna também, o Buda, Maomé, porra, só Jesus salva para o ocidental. Para o hindu não vai ser isso, para o chinês também não vai ser. Então, mente aberta com isso, não é que religião atrapalha, é fanatismo religioso que atrapalha. E outra coisa, existe fanatismo dentro do espiritualismo, dentro de qualquer área de estudo espiritual, vai ter gente fanática também, mesmo dentro do estudo da saída do corpo. Por isso que eu falei no início para vocês, leiam de tudo. Não fecha pacote com nada, observa o conjunto e descobre sua praia, para não ficar fanático em nada. Agora, a gente pode ser muito firme em cima desse tema, não significa que você é radical. Alguém fala assim, tem saída do corpo? Tem, porra. A resposta é clara. Não significa fanatismo, existe isso. Né? Então, a firmeza na resposta é uma coisa. O fanatismo de querer obrigar o outro a pensar igual a você é outra história. Agora, existem milhares de livros que, se a pessoa tiver a visão de conjunto, ela vai perceber que saída do corpo não tem influência de sexo, religião, cor de pele, nada, ela ocorre. E outra coisa, eu vou repetir, a morte é uma saída do corpo. Todo mundo morre, então todo mundo tem o potencial de sair, independe de qualquer coisa. Show. Sonho lúcido faz parte de uma viagem astral? Não, é totalmente diferente. Existem pesquisas na área médica de sonho lúcido. É um tipo de sonho em que a pessoa tem um grau de consciência em que ela tenta controlar o sonho, coisa que não é normal num sonho comum, porque a pessoa está num estado alterado. Mas, mesmo uma pessoa, Luiz, dentro de um sonho lúcido, tentando controlar, ela ainda está dentro do enredo do sonho. Ela não está na realidade, ainda é um sonho. Agora, o que pode acontecer é uma pessoa ter uma experiência fora do corpo real, Luiz,
Na hora que ela encaixar no corpo, ela apagar e dormir. Quando ela acordar horas depois, o cérebro misturou vários sonhos com a memória da projeção, parecendo então um sonho lúcido. Então, nesse sentido, é que pode causar confusão. O que eu aconselho para ela? Leia um livro chamado O Oráculo da Noite, da editora Companhia das Letras, do Siddhartha Ribeiro. O Oráculo da Noite. É o melhor livro sobre sonho, bioquímica cerebral durante o sono, né? Sonhos. Siddhartha, editora Companhia das Letras, O Oráculo da Noite. O livro não trata de saídas do corpo, ele trata dos mecanismos dos sonhos, bioquímica cerebral e estudos médicos e laboratoriais das pessoas dormindo. E já existe pesquisa médica em cima dos sonhos, no sentido química cerebral, não está se falando no sentido psicanálise, no sentido de estudar ondas cerebrais, a bioquímica cerebral, o movimento rápido dos olhos quando a pessoa está tendo um sonho, que é o Rapid Eye Movement, é o movimento rápido dos olhos, porque quando a pessoa está sonhando, as imagens dos sonhos são muito rápidas, Rafa, e os olhos tentam acompanhar. Então, se uma pessoa está dormindo e há um movimento rápido, na tela mental dela está tendo imagem de sonho. Então, até isso já está pesquisado. Oráculo da Noite, Companhia das Letras. Para ela ler, ela vai tirar a dúvida dela sobre isso. Fantástico. Estou com receio por causa da hora aqui. Falta 6 minutos. O Instagram tem um tempo limite. O Instagram tem um tempo limite para derrubar a live, né? Tem 1 hora, acho que é 1 hora até. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre os benefícios da pessoa que tem esse interesse em estar fazendo esse trabalho de viagem astral. Divulgar o seu trabalho. Divulgar seu trabalho. E muito obrigado pela participação. Para mim. É uma honra para a gente aqui estar iniciando esse trabalho com a espiritualidade. Vamos fazer de novo, com certeza. Tem muita pergunta ali que ele não respondeu. Agora, para a gente marcar outra, vai demorar meses, porque eu estou voltando à atividade presencial aqui em São Paulo. E durante a pandemia eu fiz muita live. Então, agora que eu vou voltar às palestras presenciais, vai me diminuir o tempo de fazer live. Então, lá para frente, daqui uns meses, a gente pode fazer uma outra. Olha, a saída do corpo, ela mata o medo da morte, enquanto conceito. Porque desde que você está fora do corpo, você vê que você não é o corpo. Não precisa ninguém provar nada. Você existe fora do corpo. Quem está tendo saída do corpo com confiança e certeza, sabe disso. O mundo inteiro pode duvidar. Ela sabe, tá? Ela muitas vezes encontra pessoas do lado de lá que já morreram do lado de cá, elas estão vivas em outro plano. Isto muda totalmente a maneira como você olha a vida. Você respeita todo mundo, mas a maneira de olhar é diferente. Eu, por exemplo, se eu vou a um velório, eu não vou por causa do corpo, eu vou para ajudar os familiares que ficaram. Mas eu tenho certeza que a pessoa não está morta, a história não acabou. Eu sei disso, por causa das saídas do corpo. E um detalhe, vocês poderão encontrar médiums que têm medo de espíritos e médiums que choram mais quando perde alguém do que um materialista. Isso parece um contrassenso, não é não. Porque aquele medo da morte é atávico. Por detrás do médium tem uma pessoa. Entretanto, você pode encontrar um médium com medo, mas alguém que trabalha com saída do corpo, não. Porque se ela tivesse medo, ela nem saía. Há uma diferença enorme. E melhor, juntar as duas coisas, o médium e o projetor num só. Foi o que eu fiz, porque eu juntei as duas capacidades numa só. O medo da morte é ridículo. Encontrar um médium de luto, eu não consigo entender. Um espiritualista consciente de luto, sabendo que nada morre. Aí acontece aquela coisa de doutrinação. Morre alguém, você vai lá doutrinar e dizer que tem vida após a morte. Mas quando morre um seu, você não aceita. Isso é hipocrisia. Eu sempre lidei com isso de frente. Eu não consigo conceber luto com o sol ali em cima brilhando. Luto não é roupa preta, é um estado de trevas no coração pela perda. E dá para entender a saudade, tudo isso. Mas a história não acabou. Isso tem que ser falado para ajudar, inclusive, as pessoas que perderam alguém. Você já imaginou, Luiz, um médium que vai dar uma palestra sobre vida após a morte? E aí a mãe dele morre e ele não aceita. Que credibilidade ele vai ter para você? Se ele não segura a onda nem para ele. Então, a responsabilidade de quem trabalha com essas coisas é muito grande. Por isso, eu sou muito sólido e firme quando eu falo disso. Não há morte. E eu estou dizendo a partir da minha experiência. Eu não quero convencer ninguém. Eu só posso passar a segurança do que eu estou vendo esses anos todos. A história não acaba na tumba. Isso é uma das ilusões aqui do plano físico. E não foi somente pela saída do corpo que eu descobri isso. Pela clarividência, pela mediunidade e outras coisas que a ciência humana não aceita. Mas eu estou vivendo isso, vocês estão vivendo,
muitos dos que estão assistindo a gente estão vivendo e sabem exatamente isso. Por isso a segurança de falar desses temas com confiança, né? Quando alguém pergunta assim para mim, Wagner, você acredita em vida após a morte? Eu falo assim, Luiz, eu não acredito não, eu tenho certeza, vai você acreditar no que quiser, porque a certeza não deixa dúvida. Não tem dúvida, isso aí é fato, e alguém que experimenta a saída do corpo vai ver isso. A visão que eu tenho é que não somos daqui, estamos aqui, no caso. Exatamente, Luiz. Nós não somos daqui, nós não somos nem humanos, estamos humanos no momento. Wagner, foi fantástico, maravilhoso. Eu não esperava nem tanto, a gente estava nervosíssimo para fazer esse passamos de ansioso, já tomei até chá para ficar mais calmo para fazer. Mas assim, foi maravilhoso mesmo. Tem que agradecer o pessoal também que participou. Daqui a alguns meses a gente marca uma outra, tá? Deixa eu desafogar aqui agora as atividades presenciais, porque agora que está voltando é convite de tudo quanto é lado, cara. Eu viajo pra caramba para vários lugares. Quando vier para Bahia, por favor, pelo amor de Deus. Mas eu adoro aí Salvador, tenho muitos amigos. Aí eu vou aí há 30 anos, né? Eu ficava antigamente em Itapuã, né? Sim. Adoro aí as praias, adoro a praia do Buraquinho aí em Salvador. Eu adoro, mistura ali o rio, a praia. Eu gosto muito daí. Ok, gente. Muito obrigado mesmo. Tá, a gente vai deixar seu Instagram para o pessoal entrar em contato direto também, né? Eu tenho um Instagram, que é o Wagner Deloy Borges, mas eu não fico lá, o Rafa. O meu amigo, porque é um monte de gente em cima, eu não tenho como atender pessoalmente, né? E tem o canal no YouTube, Wagner Borges, que tem centenas de programas lá, mas eu não tenho como pessoalmente tirar dúvida. É muita gente, cara, eu trabalho muito. E aí tem uma pessoa cuidando do Instagram para mim, e aí tem um monte de coisa lá. Tá bom? Certo, gente. Obrigadão. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Legal, tchau. Tchau, tchau.